Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns temas que vão te ajudar a entender melhor o principal problema que a gente encontra quando tenta fazer a seleção, escolha de presets ali pelo processo de otimização. Então a gente vai ver sobre taxa de acerto mínima, né? Quanto que você precisa no mínimo aí de win rate para que seu sistema seja vencedor. Claro que com a variação do risco retorno, certo? A gente vai falar sobre Edge, né, que também é conhecido aí como alfa, certo? E a importância da relevância estatística, ou seja, do tamanho da amostra, como que ela vai impactar nessa curva de capital, em como elas vão se destacar lá na nossa otimização. Então vamos lá, fechar aqui essa apresentação e vou abrir essa planilha do Google Sheets. Depois vou compartilhar com vocês esses links, tanto da planilha quanto do sistema aqui que eu criei, sisteminha básico, só para a gente conseguir simular e entender melhor aí esses problemas, né? Então, como é que funciona aqui essa planilha? O que você vai preencher aqui, né? Primeira coisa é o lucro médio, certo? Aqui você pode entender ele como lucro médio ou até como o seu take profit, tá legal? É você que decide como você vai chamar essa coluna. Na sequência, você também vai preencher o prejuízo médio. Aqui eu deixei 1 e 1, tá? Então não estou pensando em take profit ainda, só coloquei um valor aqui estático, né? E vamos ver as fórmulas aqui. Então, na sequência, a gente vai ter o RR, certo? Razão, risco, retorno, né? O risco, retorno, enfim, né? Que é simplesmente você dividir o lucro, certo? Dividir o lucro médio pelo prejuízo médio, tá? E aonde que você vai encontrar esses dados aqui lá no seu backtest, no seu resultado, né? Deixa eu executar aqui rapidamente um robô simples, só de exemplo, tá? Banda de Bollinger aqui. Faz um trade por dia, 5 minutos, né? Contra a tendência, bem básico, né? Então, aquela curva de capital dele, e aí você vai vir aqui em teste de volta, backtest, e o que interessa para a gente é este valor aqui, olha só, o lucro médio, então veja, média de lucro da negociação. É esse valor que eu tenho que preencher lá, tá? Qual o outro valor? A média de perda da negociação, que é este valor aqui. Com esses valores que você vai preencher ali aquelas duas colunas e na sequência você também vai precisar guardar essa informação que é negociações com lucro, porcentagem do total. Veja que ele separa as posições vendidas, né? Então ele tem o win rate separado das posições compradas. Olha, aqui nesse caso não tem muita diferença, né? Praticamente igual aí a taxa de acerto, independente de qual tipo de posição que você vai aceitar, né? É com esses valores, então, deixa eu até destacar eles aqui. Este, a média de perda e a porcentagem a taxa de acerto da sua estratégia. Com esses valores que você vai preencher aqui a planilha, tá? E aí ele vai calcular o risco, a razão risco-retorno e o win rate, né? 1 dividido por 1 mais o RR, tá legal? E aí eu deixei aqui uma escala, né, de 0 a 100, só para a gente ver como varia esse edge, ou seja, a sua vantagem, né? O quanto que você tem de margem de lucro aqui operando essas estratégias. Então vamos lá. 1 para 1, 50% de win rate é o mínimo que você precisa, né? Para que você consiga aí, né, se manter no longo prazo, conseguir ter lucro no longo prazo, você vai precisar de no mínimo 50% do win rate. Veja que eu estou desprezando aqui as taxas, né? A gente está num ambiente controlado só para entender o que está acontecendo, né? Então, sem as taxas, sem spread, sem slippage, sem nada disso, né? Com 50% você consegue se manter no 0 a 0, tá bom? E à medida que aqui é um outro campo que você vai preencher com o win rate real ali da sua estratégia, né? Então, digamos que minha estratégia tem no backtest ou em conta real, né? Aqui eu vou pegar esse dado de 55%, né? Quanto de vantagem que eu tenho, né? Ó, então, aparece aqui os 5%, tá? Caso eu tenha 55%,
O que passa aqui do win rate mínimo é aquilo que é a minha vantagem, né? Se eu tenho 60%, então 10% aí de vantagem. O que a gente vai fazer aqui? Olha, eu vou trocar o lucro médio agora e vou jogar 2 para 1, tá? E é aqui que começa uma confusão que é muito comum, que eu vejo em vários lugares, né, as pessoas comentando que você tem que ter uma razão de 2 para 1, né? Quando você ganha, você tem que ganhar 2 vezes mais do que quando perde, ou 3 para 1, né? E as pessoas falam isso como se fosse manter o win rate, como se você fosse conseguir manter 50% de win rate, aumentando aí, só de aumentar o tamanho do take profit, né? E na verdade não é isso que acontece. Tem um balanço natural aqui, né? Olha, se eu aumentar aqui de 2 para 1, eu não consigo mais manter esse 50%, né? Caso eu tenha aí 50% de win rate com o RR de 2 para 1, veja que já é um edge enorme aqui de 16%, né? O que seria natural, o que seria de se esperar aqui, né? Vamos dizer assim, jogando uma moeda para decidir se vai entrar no trade ou não, né? O esperado, com essa razão de 2 para 1, é que você acerte 33% dos trades, sem habilidade nenhuma, tá? Só jogando uma moeda para cima aí, na sorte, tá? Ok, vamos ver como é que fica no 3 para 1, que é muito defendido, né? Que muita gente defende aí que o RR tem que ser de 3 para 1, né? Então, nesse caso, veja que o win rate já desceu aqui para 25%, né? Então, com 25%, a partir disso, né, você já consegue aí ter um sistema vencedor. Claro que se você conseguir manter os 50%, olha o tamanho aqui do edge, né, essa vantagem imensa aí de 25%, tá? Beleza, dito isso, deixa só eu passar esses valores para a gente deixar um exemplo prático aqui para vocês. 89,97. Então, vou colocar aqui 89,97. Prejuízo médio de 89,59. E, ok, o win rate mínimo que eu preciso para essa estratégia de 49,89%. Mas eu tive aqui no meu backtest 56,98. Eu vou preencher ele aqui, 56,98, e aí um edge, na minha opinião, muito alto de 7%, tá? Claro que sem taxa, sem custo, desprezando, né, um monte de fatores aí de conta real, desprezando que esse modelo não necessariamente, né, vai refletir isso na conta real no futuro, tá? Não necessariamente vou conseguir manter isso daqui num período out of sample, tá legal? Beleza, aqui eu acho que fechamos essa parte, vamos continuar. E agora tem aqui essa curva de expectativa, é muito importante entender isso daqui. Como que ela funciona, né? Eu tenho aqui o risco-retorno, que ele varia de 0 até 10, tá? E aí, em função dele, eu estou calculando o win rate mínimo. Então, perceba o seguinte, né? À medida que você aumenta essa razão de risco-retorno, né? Quanto maior aí quanto mais você ganha, né? Para perder pouco, certo? Então, eu estou ali vamos pegar um exemplo aqui, né? 3 para 1, certo? Então, eu ganho 3 para poder perder um trade, né? Então, vai ficar mais ou menos aqui o 0 a 0, né? Aqui é o que eles chamam de break-even, né? Então, o seu break-even vai acontecer neste ponto, tá legal? Se você conseguir um win rate maior do que isso, né? Essa que vai ser aí a sua vantagem ou o edge, beleza? Então, aqui no 1 para 1, vamos lá, 1 para 1, 50% win rate é o nosso break-even, né? Então, veja, aumenta a razão risco-retorno, diminui a necessidade aqui do win rate, né? Você diminui o win rate, certo? À medida que você vai tendo um RR menor do que 1, né? Muito comum aí para estratégias scalper, né? Então, você vai perdendo mais, né? Ou melhor, quando você perde, né? Você perde mais do que quando ganha, né? Esse valor é maior do que quando você ganha. Então, essas estratégias scalper, elas vão ter uma taxa de acerto muito alta por conta disso, né?
mas nem por isso elas, isso não quer dizer que elas são vencedoras, né? O que vai determinar isso realmente é quanto que passa aqui. Por exemplo, vamos colocar uma estratégia scalper que eu comentei em um outro vídeo meu, que ela tem 50 de take profit e 150 de stop loss, né? Veja que naturalmente você vai conseguir aí um win rate de 75%, né? Se por acaso você tiver um win rate desse, veja que o edge chega a 10%, né? Mas aqui o importante é entender essa ideia, né, de que quanto maior o seu win rate, menor a razão risco-retorno. Beleza? Antes da gente passar para simulações, deixa só eu fazer aqui o exemplo então do 2 para 1, certo? Então 2 para 1 com 50% de win rate, né? Essa aqui a sua margem, né, a sua vantagem, tá legal? E se você tiver um sistema 3 para 1, você vai ter essa margem aqui. O que acontece, né? O que é relevante disso daqui é que quando você está acima dessa linha, você tem sistemas vencedores, né? Que vão dar lucro. Quando você está abaixo dela, você vai ter aí prejuízo no longo prazo, né? À medida que a quantidade de operações for aumentando. Beleza, então vou abrir aqui o Google Colab, certo? Caso você ainda não tenha ele configurado na sua conta do Google Drive, você vai fazer o seguinte, né? Você vai clicar aqui com o direito, mais e conectar mais apps, né? Se ele tiver listado aqui, tá tudo ok, ele já está configurado e instalado, mas se você ainda não tiver, é só pesquisar ele aqui, Google Colaboratory, tá legal? E aí você instala ele. Beleza, mas vocês vão ter acesso a esse arquivo e vão poder executar esse código, que é um código Python, lá na nuvem, simplesmente conectando aí, né, no servidor do Google, e aí você consegue executar esse código Python lá no back-end, olha lá, então back-end do motor aí Python 3. Ok, eu vou fazer o seguinte, né, eu vou deixar aqui no vídeo a marcação para quem quiser pular para a parte da análise de dados, mas eu tenho que comentar algumas coisas rapidamente aí sobre o código, tá bom? Então vamos lá, como que ele começa aqui, né? Só faço a importação das bibliotecas, né? Biblioteca matemática, biblioteca para análise de dados e o que vocês vão mexer, o que vocês vão ter que preencher aqui para as nossas simulações, né? Primeiro, quantidade de sistemas, tá? Quantas, vamos dizer assim, né? Combinação de parâmetros, quantos presets que a gente vai estar simulando aqui. Na verdade, nada mais é do que a quantidade de linhas que você vai ter no gráfico. Beleza? Quantidade de trades por sistema. Então, quantos trades que cada uma dessas linhas vai fazer. Aqui, só para ficar mais realista, né? Você pode colocar um capital inicial aqui, um capital alocado para ele começar, que é este valor daqui. Não dá para ver muito bem, mas ele está começando de 1.000, tá bom? Todas essas curvas estão saindo de 1.000. Que mais? E aí, o add, caso você... vamos lá, né? Esse monte de linhas que tem aqui são sistemas sem add, ou seja, eles não têm vantagem, eles são completamente aleatórios, tá? Então, se você deixar o add maior do que 0, ele vai colocar um sistema aqui no meio, que é essa linha vermelha mais grossa, que possui aquele valor que você digitar, tá legal? Se você digitar 0, ele vai sortear só sistemas aqui, vamos chamar assim, né, de burros, né? Sistemas que não têm capacidade preditiva, não tem nenhum tipo de vantagem, tá bom? Ok, que mais? Aquilo que a gente já conversou, take profit ou lucro médio e stop loss ou prejuízo médio. E também deixei uma coisa aqui que é bem interessante, que é a taxa, para você poder simular sistemas que negociam bastante, né? Mas que vão pagar aí uma taxa. Vamos pensar aqui que são 50 pontos, né? Então, você colocar aqui 5, você está colocando aí um tique, né? R$1, certo? Aqui 50 pontos, R$10. Então, você pode falar assim, não, eu quero 2 tiques aqui para média de custo. Então, você põe aí 10 pontos, tá? Isso aqui é genérico, né? Você pode trabalhar com qualquer grandeza aqui, é você que vai decidir. Beleza, então
ainda na parte aqui das entradas, né? Na verdade aqui vai ser um processamento, vai ser um cálculo. Ele vai calcular o risco-retorno com base no TP e SL, aquilo que a gente já conversou, e vai calcular o win rate mínimo dessa estratégia. Beleza, então aqui eu tenho uma parte de saída de dados, só para a gente ter uma visão geral de como que foi executado esse sistema. Então veja aqui, né? Essa simulação, desculpa. Então, quantidade de sistemas, né? Tenho 100. Vamos lá, deixa eu deixar um pouco melhor aqui. Aí. Então, tenho 100 linhas aqui aleatórias, completamente aleatórias, e apenas uma, que é aquela que tem vantagem, né? Aquela que tem edge real. Quantidade de trades por sistema, então 10 mil trades. Olha lá, bastante aí, né? Fica bem acumulado, aglomerado aqui, né? Saldo inicial, beleza, 1000, que ele começou aqui. Edge do sistema vencedor de 0,01, tá? 1%. Take profit ou lucro médio de 50. Aqui você que vai atribuir esse significado, tá? Aqui no caso aqui eu estou atribuindo o significado de 50 pontos contra 150. Zero custo operacional. Risco-retorno, né? Qual que é o risco-retorno aqui? 0,33, né? 1 para 3. E o win rate, ou taxa de acerto mínima, né? Aquela taxa de acerto que a gente vai conseguir sem esforço, sem ter nenhum tipo de predição aí o sistema, né? 0,75. De forma aleatória, o mínimo aí que a gente espera é 75%. Ok, vamos lá, vamos ver aqui a parte do código. Então, para cada um desses sistemas que a gente tem, né, o que ele vai fazer aqui, tá? Eu tenho que colocar os elementos. Então, o que são esses elementos, né, para ele fazer o sorteio, tá? É o lucro, né, o lucro médio menos a taxa. E aqui veja que no stop loss, para ele fazer o sorteio, eu coloco ele negativo, né, para ele poder subtrair menos a taxa, tá bom? O tamanho da amostra, ou seja, quantos trades que ele vai fazer. Eu só atribuí aqui uma variável size para ficar mais didático, para ficar mais fácil de visualizar e você poder alterar esse código se quiser. Tá? E aqui, P, que significa probabilidades, tá bom? Então, qual é a chance que ele vai ter? Isso daqui é como se fosse, vamos dizer assim, né? Pareado. Olha só. Opa. Então, aqui, isso com isso, tá? Da mesma forma aqui, isso com isso. Então, o win rate, né, pro TP, e aqui 1 menos o win rate para o stop loss, tá? Então, ele só complementa aqui, né? Aqui 75% de chance dele sortear aquele TP de 50 e 0,25 para ele sortear aquele stop loss de 150, tá legal? Então, é a probabilidade que ele vai sortear esses valores. Ok. E aí eu chamo dessa biblioteca NumPy, certo? O método aqui, né, que vai fazer esse sorteio, passando os valores, né, os elementos aqui, as amostras, tamanho e a probabilidade, tá? Preciso converter isso para uma série do pandas para poder fazer aqui uma concatenação, né? Ou seja, eu vou juntar todos esses trades com o capital inicial, né? Preciso fazer isso para ficar ali legalzinho e resetar aqui o índice para as curvas de capital ali ficar sequencial, né? E da esquerda para a direita, ficar bem legalzinho ali. E faço uma soma acumulativa. O que é isso, né? Ele vai pegar o resultado de todos esses trades, certo? Que ele sorteia e vai somar todos eles para gerar a nossa curva de capital. Depois que ele fez tudo isso, ele vai plotar essa linha, né? Vai preparar aquele gráfico para a gente, adicionando uma linha, e toda vez que ele faz isso, ele volta, né? E passa para o próximo sistema e fica aqui nesse laço de repetição até terminar a quantidade de sistemas que você pediu. Aqui tem umas mensagens para auxiliar, já vou mostrar melhor elas, tá bom? E na sequência eu tenho o mesmo código, tá? Só que para o sistema real, que é um só. Ele só vai exibir o sistema real se você disser que o edge é maior do que 0, tá bom? E aí eu faço a mesma coisa que o código anterior, só que de uma forma mais direta aqui, objetiva, sem criar variáveis, sem armazenar isso em variáveis temporárias ali, tá bom? Mesma coisa, trades, né? Aqui para ele adicionar o capital inicial, acumula os lucros, né? Aqui na nossa
no nosso capital, na curva de capital, e depois faz o plot, né? Coloca a linha aqui no gráfico, aquela linha vermelha, que é um pouco mais grossa, olha só, line width, né? Aqui a largura da linha 3, com a cor vermelha, e veja que para o outro eu usei largura da linha 1, né? Então elas ficam mais fininhas aí. Você pode até colocar 0.5 aqui, jogar um valor menor caso você queira ver mais linhas, né? Para ele não ficar tão acumulado aí, fica difícil de ver. Beleza, vamos rodar um exemplo aqui simples, só para a gente entender melhor. Vou colocar quantidade de sistemas 1, quantidade de trades 10, capital inicial 1.000, beleza? E vou deixar aqui um add de 0, tá? Sorteio de take profit de 50, stop loss de 150 e 0 de taxa. Legal, vamos executar então desse jeito, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses comentários, tá? Esses comentários não é legal você deixar quando estiver rodando vários sistemas. Deixa eles só para você entender a ideia e depois você devolve eles, né? Para ele não executar esse código, tá bom? Vamos lá. Aqui, opa, desculpa aqui, eu tenho que só colocar o add. Vou colocar um add de 0.05, tá? Para a gente comparar os dois. Executei ele, tá? Você pode executar ele aqui. E vamos dar uma olhada. Então, resultados dos trades do sistema sem add, né? No caso, o capital inicial. E aí ele vem e vai fazendo esses sorteios, né? 50, ou seja, era mais provável mesmo, né, que acontecesse ele. Veja aí, sorteou 9 vezes ele, apenas uma o 150, tá? E aqui o sistema sem add, né? Ok, deixa eu jogar para uma razão de 1 para 1 aqui. Vamos colocar assim, ó. 1 para o TP e 1 para o SL, vai ficar mais fácil de visualizar isso daqui. Aí, né? Então, legal. 7 contra 3 aqui, né? Ó, e o outro também, mesma coisa, né? Sorteou 7 vezes o lucro, apenas 3 vezes o prejuízo. Perceba que o sistema sem add tem 50%, né, de taxa de acerto. Então, a gente espera que isso daqui, ele fique 5 e 5, né? 5 ganhos, 5 perdas aí, tá bom? Mas não é isso que acontece, né? Porque a nossa amostra ela está muito pequena, então você vai ter anomalias aqui, né? Você vai ter um valor, pode ficar muito destoante aí, olha lá, 6, 4, aqui bateu certinho mesmo, o sistema tendo add, né? E por aí vai. O que é legal agora? Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar então a quantidade de trades, vamos jogar aqui 100, só para dar uma olhada. E aí com 100 ainda talvez fique, como esperado, né? Ainda não está o 50-50 aqui, que seria o correto, né? Dos 50% do sorteio. O sistema com add ainda não consegue também aí se destacar, né? Veja que ele vai ficar para baixo aqui, ó. É muito comum, né? Ó, que ele se destacou. Beleza. Legal. Então vamos lá, vamos voltar aqui a aumentar a quantidade de sistemas. Vamos jogar 1000 agora. E deixa eu dar uma olhada. Então veja que aqui já começa a ficar interessante, né? Com 1000 trades, certo? 500 contra 491, né? E aqui a gente já vai começar a esperar que apareça os 5%, né? Vamos jogar 10.000 trades e aqui eu acho que já não tem mais erro, né? Olha aí, ó. Praticamente 50%, tá? E aqui os 55% que era o esperado, tá bom? Vamos colocar os 10%, 10% e executar ele. E tá lá, né? Opa, 10%, 6.000 contra 4.000. Se você quiser, dá para ver isso na forma de porcentagem, você pode substituir ele aqui no código, no value counts, você pode jogar um normalize igual a true, certo? Deixa eu jogar ele aqui no outro, value counts normalize igual a true. E aí ele vai te dar isso em porcentagem. Beleza, 59% contra 40%. E aqui os dois praticamente aí no 50%, tá legal? Aqui. Aí, 50%, 60%. Beleza, então fechou, já entendemos aí
como é que funciona o sistema, vamos para o que interessa aqui, né? Vamos deixar primeiro os comentários, vamos apagar aqui, ó. Vamos deixar sem esses comentários. Aí, aqui. Beleza, e agora a gente pode trabalhar nessa ideia de colocar mais alguns sistemas. Vamos colocar 10 sistemas, né? Um edge aí de 0,05, né? 5%. E 100 trades, tá legal? Pode deixar aqui 1 para 1 mesmo. Vamos deixar 1 para 1. Só para ver como é que fica. E beleza. Então aqui você vê que pensa que isso é a sua otimização, que você está lá fazendo uma otimização de um swing trade, né? Tem 100 trades aí no período de 5 anos, tá? Você está vendo ou para o índice ou para alguma ação. E aí, qual que é o risco aqui, né? Qual que é o grande problema? Isso aqui é muito comum acontecer. Você tem lá no topo um set, e aí você vai escolher eles. Fala, não, esse daqui, olha só, né? Isso aqui tem vantagem, isso aqui é um trade system muito bom, né? Veja, e acho que a esse ponto vocês já entenderam que ele não tem vantagem nenhuma, né? Isso daqui é simplesmente a sorte. Olha só como o fator sorte aqui, o acaso, está ganhando do sistema que tem edge, né? Que tem inteligência aqui, tá legal? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ele é o sétimo. Olha só, né? Ele é o sétimo sistema aí. E qual a chance de você escolher ele, né? Qual a chance de você rodar uma otimização e pular esse daqui e pegar este sistema, né? Então a chance é muito baixa. Só que, à medida que você aumenta a quantidade de trades, isso começa a mudar um pouco de cara, né? Veja que com 1000 trades ele passa a ficar no topo da tabela. Vamos lá. Opa, tô conseguindo executar ele. Aí. Aqui, mais uma vez, aí no topo da tabela, certo? Vamos rodar mais uma vez. Aí, olha lá, né? Talvez aqui ele empatou. Veja que ainda tem o risco, né? Você ainda está sujeito ao risco. Aqui ele se destacou bastante, né? Mas duas formas, então, de você... Vamos chegando numa conclusão, né? Duas formas de você conseguir melhorar aí a chance de você selecionar esse sistema com o edge real. Ou você vai aumentar o edge, ou seja, você precisa que esse sistema se destaque muito, né? Daqueles que são ruins, daqueles que são sorte, né? Ou você vai aumentar a quantidade de trades. E aí aqui acredito que muito difícil, né? Praticamente impossível com esses 5% e 10 mil trades, veja, né? De você não conseguir encontrar ele, tá legal? A gente vai falar mais sobre esse assunto em outros vídeos, tá? Mas eu acho que por esse já deu para vocês pegarem a ideia. Esse arquivo eu vou disponibilizar. Importante que vocês façam testes, que vocês façam simulações aí para entender melhor o problema. E, claro, coloquem aqui a taxa. Vamos jogar aqui um scalper 50% de 50 com uma taxa aí de 2 ticks, tá legal? Quantidade de sistemas, vamos jogar aqui 100 sistemas, né? Vamos lá. Executando ele vai demorar um pouquinho mais, obviamente, né? Olha só que interessante, né? Isso daqui. Olha o problema aí dos scalpers, qual que é, né? A gente deu uma olhada ali em estratégia de swing trade. Agora olha os scalpers pagando aí apenas 2 ticks em média por trade, né? O que que espera aqui, né? O que que a gente espera? Que se você tiver um edge um pouco maior, se ele for um pouco melhor aí esse sistema, talvez, né, ele consiga sim ter lucro, tá vendo? Tá? Então mesmo pagando aí 2 ticks, né, com essa razão de risco-retorno e com essa taxa de acerto, ele vai conseguir se destacar ainda assim, tá legal? Então, acho que por esse vídeo é isso. Deixem as dúvidas, comentários, tá? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhem aí esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas, tá bom? E assim eu posso trazer mais conteúdo para vocês, tá legal? Muito obrigado, pessoal, e até mais.